Lição 2: A luz que reforma. Nesta lição estudaremos como estudar a sabedoria da Cábala corretamente, a luz que reforma, as 4 línguas da santidade. O inferior aprenderá do superior. Em um mundo caótico como o nosso, é bom ter umas quantas verdades claras e fixas que sempre ajudam o indivíduo a reorganizar-se depois de um ataque de tontura causado pelo carrossel da vida. O sol, por exemplo, sempre desponta no Oriente, sua esposa sempre tem a razão, e tudo o que tem que sair errado, sairá errado. Da mesma forma, quando alguém chega a estudar a sabedoria da Cábala e se encontra um tanto confuso com a chuva de termos desconhecidos e pelas novas direções do pensamento, ao menos se consola em saber que estuda com empenho, depois de um tempo começará a dominar o material e entenderá do que se trata. O caso é que não é assim. Por mais estranho que pareça, a sabedoria da Cábala não se aprende com o intelecto, mas sim com o desejo. A sabedoria da Cábala não se aprende como qualquer outra sabedoria. Na sabedoria da Cábala, não se acumula conhecimentos nem se conecta corretamente as partes da informação em uma só imagem clara. Na sabedoria da Cábala, para entender, a pessoa tem que querer mudar, querer se corrigir. A espiritualidade pode ser compreendida unicamente partindo do desejo corrigido com a intenção de doar. A sabedoria da Cábala não é um estudo teórico, a condição para compreendê-la é vivê-la, ou seja, sentir na prática a realidade espiritual. Somente sentindo a espiritualidade é possível entender o que é. Para compreender o texto nos livros de Cábala, há que se elevar primeiro ao grau espiritual que descrevem estes livros. Somente alcançando a raiz espiritual poderemos entender a língua dos ramos. Enquanto nos encontramos na realidade de nosso mundo, os livros de Cábala estão selados para nós, não compreendemos o que está escrito neles. E não somente os livros estão selados para nós. Enquanto nos encontremos em nosso mundo, a realidade espiritual íntegra está fechada e selada para nós. Peguem um lápis ou caneta e sublinhem esta frase: do nosso mundo é impossível compreender o que é a espiritualidade. Este é um princípio sumamente importante no estudo da sabedoria da Cábala porque define claramente o que podemos fazer e que não somos capazes de fazer para chegar à espiritualidade. Para alcançar a espiritualidade temos que aceitar os conselhos dos cabalistas que se encontram na espiritualidade. Não há outra forma. Da nossa realidade neste mundo não existe possibilidade nenhuma de entender, imaginar ou sequer adivinhar qual é o caminho para alcançar o espiritual. Mesmo que queiramos somente entender o que acontece aqui, em nosso mundo, devemos nos elevar acima dele, ao mundo das causas, pois, unicamente partindo da conquista do mundo espiritual é possível entender a causa do que acontece neste mundo, tal como escreve Baal Hasulam, o inferior aprenderá do superior 19. Inclusive os limites de nossa compreensão neste mundo estão marcados da mesma forma. Por exemplo, nós podemos investigar e compreender os graus evolutivos inferiores ao nosso nível inanimado, o nível vegetal e o nível animal. Também contamos com um entendimento suficiente do funcionamento do corpo humano. As perguntas começam a surgir quando falamos da interioridade do homem. Não está claro, de acordo com as regras, se é que existem, como os contatos estão organizados entre nós. A estrutura interna psicológica de cada um de nós tampouco é clara o suficiente para nós. Em relação a este tema, o oculto excede ao revelado. Por quê? Porque não temos a possibilidade de investigar nossa essência e compreendê-la desde o grado no que nos encontramos. Para compreender quem somos realmente, devemos observar-nos sob um ponto de vista exterior, mais elevado. Em outras palavras, para compreender quem somos devemos ascender a um nível superior de existência, a espiritualidade. Teste-se. Qual é a condição para entender a sabedoria da Cábala? Maravilhosa virtude. Como uma chuva de verão, como um elefante no meio de Manhattan, como Gustav Mahler no mercado da vizinhança, uma só pergunta se faz em meio à explicação sobre a língua dos ramos e exige uma resposta. E a pergunta é simples e consistente: se não compreendemos nada do que está escrito nos livros de Cábala, que sentido tem aprender através deles? A verdade é que esta pergunta é muito importante e não é de se estranhar que tenha tanto peso, porque na resposta a esta pergunta se encontra a chave para a entrada no mundo espiritual, o único meio para a mudança do método de trabalho com o desejo de receber, o segredo que nos separa do mundo espiritual, esse segredo que os cabalistas carregam durante milhares de anos. Interessante. Com licença, vamos deixá-los um pouco tensos. A resposta a esta pergunta a revelaremos em alguns parágrafos mais adiante. Enquanto isso, para enfatizar a pergunta ainda mais, resumamos os princípios do capítulo anterior. Aprendemos que é impossível descrever a espiritualidade mediante a língua material. Portanto, os cabalistas escreveram seus livros na língua dos ramos. Já que cada ramo material se desprende de sua única raiz espiritual, os cabalistas podem usar os nomes dos ramos em nosso mundo para descrever as raízes espirituais. E isso é o que fazem, através da língua dos ramos. Daqui compreendemos que a condição básica para compreender a língua dos ramos é o alcance da raiz espiritual de cada ramo material. Em outras palavras, para compreender a língua dos ramos temos que estar no alcance espiritual. No artigo Essência da Sabedoria da Cábala, escreve Baal Hasulam que a língua dos ramos tem que ser aprendida da boca de um cabalista, e é possível compreendê-la somente se quem a escuta é sábio por si mesmo, ou seja, que conhece e compreende as relações dos ramos com suas raízes, ou seja, tem alcance espiritual. De fato, os cabalistas escrevem seus livros para quem já se encontra na espiritualidade para transmitir uns aos outros informação sobre o mundo espiritual.
Quando um cabalista lê o que escreveu outro cabalista, este pode recriar em seu interior o texto e sentir exatamente a que se referiu seu companheiro, assim como um músico recria sons de um compositor que viveu faz 500 anos, através das notas musicais, assim como expressamos a linguagem da matemática usando símbolos. Daqui surge a pergunta com a qual iniciamos: que sentido tem alguém que não se encontra na espiritualidade ler os livros de Cábala? O mesmo Baal Hasulam responde a esta pergunta no artigo Prefácio ao Talmud Ezer Sefirot 20. Efetivamente isto contém um grande assunto digno de ser publicado, porque tem uma virtude inquestionavelmente maravilhosa, a quem se dedique à sabedoria da Cábala, e apesar de não compreender o que estudam, através de seu forte desejo e vontade de compreender o que estudam, despertam as luzes que circundam sua alma sobre eles, as quais se aproximam muito o homem do caminho para sua integralidade. Para simplificar, como escreve Baal Hasulam, nos livros de Cábala se encontra uma força espiritual especial, e se lemos estes livros com o desejo de compreender o que está escrito neles, despertamos esta força espiritual que existe em seu interior, e que atua sobre nós e nos aproxima da espiritualidade, ao nosso estado perfeito. Como funciona isto? Segundo a sabedoria da Cábala, já nos encontramos no estado perfeito, preenchidos com tudo o que há de bom e todo o prazer prometido. Somente nos resta descobrir isso. Enquanto não sentimos nosso estado perfeito, a luz não ilumina nosso interior, mas apenas fora de nós. As luzes que iluminam fora de nós se chamam, na sabedoria da Cábala, luzes circundantes. E assim como escreve Baal Hasulam, quando despertamos as luzes circundantes, elas nos aproximam de nossa perfeição. Como despertamos as luzes circundantes? Baal Hasulam escreve que nós despertamos as luzes através do nosso desejo de entender o texto, mas isto não se refere à compreensão no sentido comum em nosso mundo. A compreensão na espiritualidade é possível somente dentro do desejo de mudar, e no final do alcance da mudança interna do desejo e a sensação da realidade espiritual de fato. Somente assim se pode entender o que está escrito nos livros de Cábala, somente através do alcance em sentir o mundo espiritual. Portanto, quando lemos os livros de Cábala, temos que ansiar alcançar a sensação da espiritualidade. Somente desse modo despertaremos as luzes circundantes. A luz que corrige se chama na sabedoria da Cábala, da palavra Or, iluminação. O estudo da Torá, segundo a Cábala, é um estudo com a intenção de atrair a luz que reforma, que nos levará à sensação da espiritualidade. O próximo parágrafo está dedicado à explicação sobre as luzes circundantes, e as luzes em geral para aqueles a quem isso soa demasiado volátil, místico e de nenhuma maneira científico. Segundo a sabedoria da Cábala, há duas forças situadas nos fundamentos da criação, a força de doação e a força de recepção, luz e Kli vaso. A luz quer doar. O Kli quer receber. A relação entre ambos é simples: se o Kli quer receber o que a luz quer doar, a luz o iluminará imediatamente. É uma lei natural. Por isso, quando lemos os livros de Cábala com o desejo de passar do estado de recepção ao estado de doação e chegar ao alcance espiritual, a abundância que a luz quer nos doar, estaremos invocando necessariamente uma reação da parte da luz que nos aproxima da espiritualidade. Daqui poderemos entender também o significado da palavra segula, virtude que Baal Hasulam faz referência. Segundo a sabedoria da Cábala, todas as partes da criação estão conectadas entre si mediante leis estritas, segundo um plano premeditado, e por isso, não há na criação lugar a fenômenos místicos e milagres. Não obstante, em nosso estado atual, a maioria das conexões entre as partes da criação estão ocultas de nós. Por isso nem sempre sabemos distinguir a relação da causa e o efeito entre os diferentes fenômenos, e não temos a capacidade de explicá-la. Esta falta de relação se chama segula. Imaginem um indivíduo que pertence a uma tribo afastada que pela primeira vez em sua vida está diante das portas de um supermercado que se abrem sozinhas na frente dele. Certamente ele cairia de joelhos na tentativa de agradar a força sobrenatural que acabou de se revelar frente a ele. Para o índio, se trata de um milagre inexplicável. A sequência de ações com base na causa e efeito que fez com que a porta se abrisse é algo que está oculto dele. Do mesmo modo, nós não compreendemos a conexão entre a leitura dos livros e a influência da luz sobre nós. E não há nenhum problema nisto. Não se exige de nós que compreendamos. Pelo contrário, as tentativas de explicar racionalmente a influência das luzes circundantes sobre o indivíduo não alcançam o objetivo. Antes de finalizar esta parte, é importante rever e realçar o princípio que Baal Hasulam nos explica em diferentes referências em seus escritos: não se estuda a sabedoria da Cábala com a finalidade de acumular conhecimentos, filosofar e nos tornar mais inteligentes. A sabedoria da Cábala se aprende com o desejo de se corrigir. O desejo é que define. Lembrem-se disso. A espiritualidade se alcança somente com o desejo de estar na espiritualidade. O desejo correto atrai a luz que reforma, que atua sobre o desejo e o transforma. E cada vez que o desejo se transforma, mesmo que seja um pouco, e se reajusta para a espiritualidade, nos aproximamos mais da compreensão da espiritualidade. Isto é o que denominamos, o coração compreende. Teste-se. Que são as luzes circundantes, e como podem nos aproximar da espiritualidade. 4 linguagens. Antes era muito melhor. Antes se podia viver. Hoje inclusive nos tiraram até o prazer da nostalgia do passado. Tsunamis de informação e estímulos imediatos afogaram em seu interior os vestígios de nossos heróis da infância. Mesmo assim, uma heroína segue em pé frente aos agentes do século XXI, e não podem contra ela. Bila Zuckerman, a legendária professora de estudos bíblicos da escola primária. Então, a insistência era seu segundo nome.
Nada podia movê-la de seu lugar, especialmente quando se tratava de contos bíblicos. Ela tinha seu próprio plano. Como um espírito profético que prognosticou o circo de incertezas em que vivemos, Bill Zuckerman procurava cuidar das coisas simples e constantes. Como é que não entende como uma baleia engole uma pessoa que fica em seu estômago por 3 dias e 3 noites saindo depois? Se enfurecia cada vez, é tão simples. Simples, seguramente não é. Sabíamos naquela época e sabemos hoje. O que ainda não sabemos é o que realmente o autor quis dizer com isso, ou seja, qual é a forma correta de compreender os contos bíblicos. Vejam o que escreve o livro do Zohar sobre a Torá pobre daquele que diz que a Torá nos conta contos simplesmente, e se a Torá vem a nos demonstrar os assuntos do mundo, há entre os governadores do mundo quem tenha palavras mais eloquentes. Então, vamos a eles e façamos deles Torá. Acontece que as palavras da Torá são segredos superiores. 21. A verdade é que não somente a Torá nos conta contos simples. Todos os livros sagrados para o povo judeu são segredos superiores. A Bíblia, a literatura dos antigos sábios, a Misna, o Talmud, a literatura da lenda e, obviamente, a literatura da Cábala, todos foram escritos por cabalistas, e em sua interpretação interna profunda todos descrevem unicamente a realidade espiritual. Assim, o significado interno oculto nestes livros está oculta de nós. Os cabalistas usam 4 linguagens. A língua da Torá, que descreve o mundo superior em uma língua narrativa. A língua da Halachá, recopilação das principais leis judaicas, língua com a qual se escreveram a Misna e o Talmud. A língua da Haggadah, lenda, uma língua muito profunda e difícil de entender. A língua da Cábala, uma língua muito precisa e prática. Todas estas linguagens, exceto a Haggadah, fazem uso da língua dos ramos, e cada língua tem suas vantagens e desvantagens. Uma delas descreve a realidade espiritual de forma geral e a outra, detalhadamente. Uma é fácil de entender e outra é difícil. Daremos vários exemplos do significado interior oculto nas línguas sagradas. A língua da Torá. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. A sabedoria da Cábala nos ensina que o Criador criou uma realidade que está composta de 2 forças, o desejo de dar e o desejo de receber, o ego. No conto da criação, estes se denominam céu e terra. Para implementar o plano da criação, a criatura tem que utilizar estas 2 forças e não somente uma delas. Se somente tivéssemos o desejo de dar, ou seja, céu, então seríamos como os anjos, daríamos e pronto, sem escolha. Se tivéssemos unicamente o desejo de receber, ou seja, a terra, então somente queríamos receber como recém-nascidos. Através das diferentes linguagens, a sabedoria da Cábala nos explica como combinar estas 2 forças corretamente. Língua da Halachá. 2 agarram um talit, manto usado para rezar, um diz que é dele, o outro diz que metade do manto é seu, este toma 3 partes e o outro 1/4 parte. Baba Metzia 2:71. Os cabalistas que compuseram a gematria explicaram amplamente como utilizar corretamente o desejo de receber e o desejo de doar. Neste exemplo da língua da Halachá, a criatura se denomina talit. Quando o indivíduo começa seu caminho espiritual, 2 forças, o desejo de dar e o de receber, o agarram, ou seja, o dominam. Em certo momento quer unificar-se com o próximo e dar, em outro momento o domina prontamente o segundo desejo e quer somente desfrutar do próximo e usá-lo. Quando se avança na espiritualidade, se aprende a dominar estas 2 forças e determinar em cada estado a combinação e a atitude correta entre as 2. Língua da Haggadah. E se alteravam os filhos em suas entranhas. Quando passava pelas portas da Torá de Shem e Eber, Jacó se alterava e se contraía para sair, passava na frente das portas da idolatria, Esaú se contraía para sair, Rashi, Gênesis 25:22. Os cabalistas elegeram a língua da Haggadah para explicar-nos sobre estados espirituais que eram difíceis para descrever em outras linguagens. Jacó, neste caso, é a força positiva que ajuda a criatura a elevar-se ao grau do Criador e ser amador como ele. Esaú, nesta história, é a força que supostamente coloca obstáculos à criatura para conseguir esta meta. Esta história explica como determinar a relação entre as forças, qual delas atuará em você. Tudo depende da comunidade de pessoas com as que escolherá estar. Há um entorno que lhe ajudará a avançar na espiritualidade e lhe converterá em uma pessoa que ama o próximo, e há um entorno que lhe afastará da espiritualidade e lhe fará sentir que todo o mundo está em dívida com você. Língua da Cábala. Temos aqui esta forma de compartilhar de Malchut em Bina, se fez nela um novo fim sobre a luz superior, ou seja, no lugar de Bina Baal Hazulam, introdução à sabedoria da Cábala. 59. Assim como nos outros fragmentos, também nesta passagem se trata de 2 forças que atuam na criação, o desejo de receber e o desejo de doar. Malchut, na língua da Cábala, é o desejo de receber, e Bina, é o desejo de doar. A leitura em cada um de os livros sagrados com o desejo de chegar ao alcance espiritual desperta a influência das luzes circundantes. Mas a melhor língua para o estudo da sabedoria da Cábala é a língua da Cábala. Por quê? Porque no resto das linguagens, o perigo de materializar as coisas é muito grande. A leitura na Bíblia ou em Shushan Aruch, por exemplo, pode levar o indivíduo a pensar que se trata de moral ou conto sobre nosso mundo. Entretanto, a língua da Cábala descreve a realidade espiritual na língua da Sefirot e nos facilita manter a intenção correta durante o estudo e despertar a influência das luzes circundantes. Teste-se. O que está escrito nos livros sagrados, e qual literatura, entre os livros sagrados, é a mais adequada no estudo da sabedoria da Cábala? Resumo da lição. Pontos principais.
A sabedoria da Cábala não é um estudo teórico. A condição para entendê-la é vivê-la, sentir de forma prática a realidade espiritual. O inferior aprenderá do superior. É impossível compreender a espiritualidade desde a materialidade. Nos livros de Cábala se encontra uma força espiritual especial chamada luz que reforma, que tem a capacidade de nos aproximar da espiritualidade. A condição para atrair a luz que reforma é ler os livros com o desejo de chegar à sensação da realidade espiritual. Os livros de Cábala são os melhores livros para estudar a sabedoria da Cábala. Termos: superior, o próximo nível; inferior, o nível anterior. Luzes circundantes, as luzes que iluminam fora de nós, enquanto não estamos no estado corrigido. A luz que reforma, a força que corrige a natureza egoísta e a eleva ao atributo de doação. Torá, a luz que reforma. Torá vem da palavra or, luz. Perguntas e respostas. Pergunta: qual é a condição para entender a sabedoria da Cábala? Resposta: a condição para entender a sabedoria da Cábala é chegar ao alcance espiritual. A sabedoria da Cábala não é um estudo teórico. A condição de entendê-la é vivê-la, sentir de forma prática a realidade espiritual. Pergunta: que são as luzes circundantes e como podem nos aproximar da espiritualidade? Resposta: as luzes circundantes são as luzes que iluminam fora de nós enquanto não estamos corrigidos. Tem uma virtude que nos aproxima da espiritualidade com a condição de que leiamos os livros de Cábala com o desejo de alcançar esta sensação da realidade espiritual. Pergunta: o que está escrito nos livros sagrados, e que literatura, entre os livros sagrados, é a mais adequada para o estudo da sabedoria da Cábala? Resposta: no interior oculto dos livros sagrados, os cabalistas descrevem a realidade espiritual. Os livros de Cábala são os mais apropriados para estudar a sabedoria da Cábala, posto que a possibilidade de que os materializemos durante a leitura é menor em comparação com outros livros sagrados.